Antes mesmo de nascer, Sansão foi separado, consagrado, escolhido, um nazireu de Deus, chamado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas o destino, às vezes se mistura com o coração. O tempo passou, e o milagre tomou forma. Nasceu um menino, forte e saudável, com uma energia que irradiava como o sol do deserto. Seu nome, Sansão. Desde pequeno, corria pelos campos como o vento livre e leve, e destinado. Ainda menino, já mostrava uma força incomum. Enquanto outras crianças brincavam, ele ajudava o pai no trabalho duro, empurrando um pesado carro de madeira como se fosse leve como palha. Na adolescência, sua força se tornava cada vez mais evidente. Entre os amigos, ele não era apenas mais um, era diferente. Sansão levantava pedras que adultos mal conseguiam mover. Muitos admiravam, outros temiam. Sua mãe o observava à distância, o coração dividido entre orgulho e temor. Sabia que aquele menino era uma promessa divina, mas também sabia que grandes dons carregam grandes provações. Em silêncio, Sansão buscava respostas nas alturas. Sentia o peso do chamado, mesmo sem entender totalmente o que Deus reservava. O vento soprava forte no alto do monte, mas nada se comparava à inquietude que crescia em seu coração. Certo dia, em um caminho isolado, um leão saltou contra ele. Sem espada, sem escudo, apenas com as próprias mãos, Sansão enfrentou a fera com coragem sobrenatural, seu espírito moldado por Deus. Sua força, um sinal do céu. Naquele instante, algo mudou. A inocência da juventude dava lugar ao olhar de um homem escolhido. Seus olhos firmes, determinados, como se vissem além do visível, como se já pressentissem o que estava por vir. Caminhava por entre os campos como um gigante gentil. O sol brilhava às suas costas. Seu cabelo longo, sinal do voto sagrado, dançava com o vento. Era a imagem viva da esperança e do destino que o aguardava. À noite, contemplava o céu em silêncio. As estrelas o lembravam das promessas de Deus a seu povo, e ele sabia que em breve sua missão começaria. A juventude lhe dava vigor, mas o chamado exigia muito mais. Ele seguiria um caminho solitário, cheio de provações, mas seus passos não eram guiados pela força, e sim pela fé. Na escuridão da noite, erguia-se uma silhueta contra a lua, um guerreiro não de espadas, mas de propósito. Sansão, o escolhido, o juiz de Israel. Mas nem mesmo o mais forte dos homens está pronto para o peso do amor, e da traição que se esconde onde menos se espera. Era um dia comum no mercado de Timna. Mas o destino preparava algo extraordinário. Entre barracas e vozes, os olhos de Sansão se cruzaram com os de uma mulher diferente de tudo que já havia visto. Atração imediata, intensa, proibida. A alma do guerreiro tremeu, não de medo, mas de desejo. Os olhos de Sansão, tão acostumados a enfrentar feras e inimigos, agora estavam presos em um olhar que dizia muito e prometia mais. Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. Ela sorriu, um sorriso sutil, mas com o poder de incendiar o coração de um homem escolhido por Deus. Era o início de algo perigoso e irresistível. Ao voltar para casa, Sansão não escondeu o que sentia. Mas seus pais, justos e tementes ao Senhor, sentiram o presságio em seus corações. Por que entre os nossos não há mulher para ti, meu filho? Perguntaram aflitos. Mas Sansão estava decidido. Ela agrada aos meus olhos, disse com firmeza. Seus pais não sabiam. Deus estava escrevendo um plano maior, mesmo que por caminhos que pareciam perigosos. Os preparativos começaram. A festa uniria dois mundos diferentes com tradições distintas. Risos, danças e especulações enchiam o ar. Mas no invisível, uma tensão se formava. Durante a celebração, os olhares trocados entre Sansão e a mulher revelavam mais que paixão. Revelavam desejo, perigo, e uma conexão que escapava à razão. Mas ela olhava nervosa para alguns homens ao longe, sussurros entre os filisteus, o que pareciam apenas convidados. Eram, na verdade, parte de algo muito maior.
Havia planos em segredo, traição em silêncio. A mulher que encantara Sansão estava cercada por alianças sombrias. O amor de um escolhido de Deus era agora o alvo de uma trama ardilosa. E enquanto os convidados brindavam e dançavam, Sansão se levantou com um brilho desafiador nos olhos. Tenho um enigma para vocês. O jogo estava prestes a começar, e com ele viria a primeira grande queda. Era dia de festa. Sansão, cercado por inimigos disfarçados de amigos, sorria com confiança. Seu espírito era leve, seu coração vibrava. Mas nos bastidores da alegria, o veneno já era preparado. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Sansão lançou seu enigma com um brilho provocador. Era mais que um desafio. Era sua história secreta com o leão morto, transformada em jogo. Mas para os filisteus, era uma oportunidade de ataque. Rostos confusos, risos nervosos, murmúrios entre os homens filisteus. Eles não conseguiam resolver, e o tempo corria. Se perdessem, deveriam pagar alto. Não podiam deixar isso acontecer. Então a pressão mudou de foco. A noiva, jovem e vulnerável, foi chamada às pressas. Ameaças sussurradas entre olhares frios. Descubra o segredo, ou seu pai e sua casa pagarão o preço. Ela chorou, sozinha, escondida, dilacerada entre a vida e a traição. Amava Sansão? Talvez, mas temia mais ainda os homens de sua própria gente. Nos dias seguintes, implorou. Chorou nos braços de Sansão, como quem carrega um peso que não pode compartilhar. Se me amas, por que não me contas? Dizia com voz trêmula. Sansão, cego pelo amor, acreditou. Acariciou-lhe o rosto e jurou que jamais esconderia segredos dela. Um erro que custaria caro. Com um beijo, ele revelou o mistério. A resposta que protegera com a própria vida, agora estava nas mãos erradas. E assim que ele se virou, ela correu, escondeu o coração, mas entregou o segredo. Os traidores sorriam, sabiam que haviam vencido. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Disseram eles com sarcasmo venenoso. Sansão congelou. Em seu peito, algo se quebrou. O rosto de Sansão se contorceu. Não pela derrota, mas pela traição. Ele sabia. Só havia uma maneira daqueles homens descobrirem. Sem dizer uma palavra, Sansão se levantou. Seus passos ecoavam como trovões na sala. A festa estava acabada, e a guerra prestes a começar. Ela ficou, sozinha, com lágrimas que não podiam apagar a culpa. Amou, mas traiu. Por medo, por pressão, por fraqueza. A fúria de um homem ungido não é como a de qualquer outro. Sansão reuniu 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e soltou-as entre os campos de trigo dos filisteus. As chamas subiram aos céus como um grito de vingança. A terra queimava, o povo gritava e Sansão andava em silêncio. Ele não olhou para trás. Atrás dele, ruína. À frente, um caminho sem volta. O herói estava sendo moldado no fogo da traição. A primeira traição, mas não a última. Haveria mais, e mais profundas. A força de Sansão era lendária, mas o coração de Sansão era sua maior fraqueza. Você já conhecia os detalhes da história de Sansão? Deixe aqui seu comentário sobre a mensagem que você recebeu com esta história e o que ela pode levar para a sua vida. E se você gosta de histórias bíblicas detalhadas transformadas em filme como esta, deixe seu like para eu continuar produzindo cada vez melhor. Deus te abençoe.